I'm gonna start in Portuguese, so Vou começar no português. pessoas. Como os anunciantes e as plataformas digitais, de anúncios especialmente, podem ser aliados na promoção da integridade da informação climática, ou, por outro lado, obstáculos, né, para os desafios globais relativos ao problema da desinformação. Com um faturamento que deve alcançar US$ 1 trilhão em 2029, e respondendo por mais de 80% de todo o faturamento do Google anualmente, e de 90% do faturamento da Meta, o mercado de publicidade digital oferece possibilidades e desafios, né, para o problema global da integridade da informação. Nesse painel, nós vamos abordar o poder e a necessária responsabilidade do mercado de anunciantes. Vamos discutir como a ausência de regulação desse mercado é um obstáculo para a integridade da informação, como a transparência, o accountability e frameworks de promoção de responsabilidade social corporativa para a publicidade são necessárias para o enfrentamento do problema e como consumidores, anunciantes, plataformas de anúncios, policymakers e a sociedade civil podem colaborar para criar um ecossistema de anúncios mais sustentável e responsável. Then I will switch to English and to guide. Eu vou agora guiar a discussão. Como pode o ecossistema de publicidade ser adaptado para garantir a responsabilidade? Começa com Harriet e Aditi. Peço que vocês deem um panorama de como isso está associado com os desafios da integridade da informação para os consumidores. Obrigada, excelente pergunta. Gostaria de começar falando que estarei respondendo para mim, mas a integridade da informação climática é um bom negócio. Nós ouvimos muito sobre como os negócios podem ser obstrucionistas e ficar no meio, mas eu agora gostaria de chamar a atenção a algumas coisas que aconteceram ultimamente. Eu não sempre trabalhei em publicidade, eu comecei trabalhando com responsabilidade social, corporativa, e logo trabalhei com marcas como grandes marcas de café, de chocolate, todas tinham estratégias ambientais muito fortes, porque dependia disso. Falamos sobre o aumento do preço do cacau e do café. Há muitos setores que estão perdendo muito dinheiro, ao ponto tal que há 11 empresas na União Europeia que dizem: nós queremos fortalecer esse setor porque está em risco. Olhamos os números e fazer ou lidar com a mudança climática é um bom negócio. Não só pelos materiais, mas também o impacto ao choque. Há muita informação, aumenta coisas como a polarização nesse caso, e a possibilidade de que existam protestos. Durante 1 ano e meio após protestas, o PIB num país diminui 1,5%. Não apenas isso, mas a publicidade e a desinformação fazem com que os consumidores não tenham confiança nas companhias. Então, é um bom negócio fazer com que isso seja resolvido. Há cadeias de suprimento que são muito opacas, há muitos intermediários, há muita opacidade e eles não entendem basicamente onde que a publicidade está indo. Mas quando eles entendem e veem onde está a perda, aí podem começar a tomar ação. E nós vimos excelentes exemplos de publicitários fazendo isso. Então, eu
peço que todos vejam a indústria de publicidade como potenciais aliados. Isso é um problema. O motivo para isso é que se nós lidarmos com esses incentivos para a produção e a disseminação de publicidade e está em contra da informação que está em contra da ação climática, poderíamos ter desinformação e tirar essa desinformação do sistema, se lidamos com os incentivos para ela. Isso significa que o fact-check não deve trabalhar tão fortemente, que teremos informação menos poluída. Isso, para mim, é muito poderoso. Eu sou de Los Angeles. Nesse mês de janeiro, nós vimos os incêndios queimando muito da cidade. Junto com isso, também vimos muitas narrativas de desinformação sobre por que os fogos começaram, as falhas do departamento de bombeiros. Muitos dos motivos pelos quais essa desinformação ganhou legitimazia é por conta da indústria da publicidade. Como Harriet acabou de mencionar, a publicidade digital é complexa. Os publicitários trabalham com um site anteriormente, agora temos um intermediário no meio. E a publicidade é comprada e vendida online em tempo real e com o involucramento de várias anticompanhias. Esses intermediários têm muito controle do dinheiro, da publicidade, dos dados. E há companhias tecnológicas importantes que têm monopolizado parte dessa indústria, ou muitas partes da cadeia de suprimento. Isso leva a duas questões importantes. Uma, como a Harriet mencionou, é uma questão de transparência. Os publicitários não sabem onde que o dinheiro deles acaba. E a segunda é que também definancia jornalismo confiável. A cada $2,16 dos Estados Unidos, $1 se envia a desinformação. Então, o jornalismo confiável está diminuindo. Também gostaria de ilustrar como a monetização da desinformação climática cria caos para o ecossistema de informação. Vamos dizer que você vê uma publicidade para uma companhia de bebidas que dissemina informação, desinformação. E vocês têm publicidades que levam também. Isso cria um problema secundário para todo mundo. Uma publicidade de uma marca legítima, mas que deslegitimiza questões de desinformação. Isso tem efeitos na confiança dos consumidores e a recepção da marca, e é por isso que eles estão prestando atenção. O ano passado, Charlotte, as Nações Unidas lançaram a iniciativa global. Você esteve diretamente envolvida em moldá-la. Gostaria de contar-nos de que se trata? Há lições específicas, como que você possa nos contar e qual é o papel que eles jogam? Obrigada. Antes de começar, gostaria de parabenizar os panelistas anteriores. Acho que foi uma conversa muito potente. Nos lembra de por que estamos aqui, na linha de frente, lidando com a desinformação. Mas isso é exatamente porque precisamos achar formas de atuar, de agir.
Sim, essa iniciativa foi lançada em junho. Esse marco é muito bom para a ação, para fortalecer o nosso ecossistema de informação, que seja mais robusto, mais humano. É um documento interessante, se vocês quiserem ler, mas tem recomendações para as partes interessadas em todo o ecossistema, governos, claro, sociedade civil, as companhias tech. Mas enquanto falamos sobre, ou quando estávamos desenvolvendo essa iniciativa, nós queríamos ver que houvesse pontos acionáveis dentro da mesma. Senão, nada aconteceria. Nós fizemos isso pela primeira vez. As Nações Unidas colocou recomendações especificamente para publicitários, para empresas de publicidade, para tech e para esse ecossistema. Acho muito interessante, porque essa parte da sessão, esse princípio nos incentivos saudáveis, como nós chamamos, é provavelmente a que teve a maior reação. Em parte porque é nova, mas também porque estamos realmente denunciando o sistema de modelo das Big Techs. Estamos falando, estamos pedindo aos publicitários que não façam certas coisas. Eu não sabia muito sobre isso quando nós começamos esse processo, e eu agradeço aos meus amigos da sociedade civil por fazer com que essa questão seja facilmente entendível, mas é bastante básico, se você olha. Nós estamos pedindo que eles façam uma publicidade que seja responsável desde o ponto de vista de direitos humanos, não financiem desinformação e ódio. É isso. Sem aumentar os riscos no ecossistema, que demandem transparência e dados. A metade dos publicitários nem sabem onde que a publicidade acaba sendo disseminada. Então, basicamente, vocês precisam saber aonde a publicidade está indo. Outras recomendações sobre obrigações para que a TEC adopte padrões de transparência, mas fundamentalmente tem a ver com transparência e uma demanda de que esse conhecimento e essa informação seja conhecida. Tem sido realmente um processo de aprendizagem. Quando eu começo a explicar o que acontece, nós falamos centenas de milhares, falam, não, mas com certeza eles não jogam o dinheiro simplesmente numa aposta e nem sabem onde acabam as publicidades ou se são eficientes ou não. Mas acontece. Então, há uma oportunidade aqui e eu gostei como você colocou essa questão. Nós precisamos que o ambiente da publicidade seja o nosso aliado. Há um poder muito forte aqui. Duncan, como podemos fazer com que a publicidade seja responsabilizada? Às vezes, o problema da desinformação climática é que seja financiado por companhias de publicidade, mas muitas das vezes os profissionais de relações públicas lidam ou colocam essa informação. Como podemos fazer para que os profissionais sejam parte dessa mudança? Muito obrigado. Sou o diretor executivo de Clean Creative, que somos profissionais de relações públicas. Temos 1.300 agências, estamos em 60 países, e o motivo pelo qual começamos é porque a desinformação não é nada novo. A indústria de petróleo sabiam que o produto deles estava fazendo mal ao planeta e às pessoas, e que era uma ameaça existencial. Mas tomamos medidas proativas para, ao invés de mudar a forma que agiam, eles começaram a mentir.
Não é o CEO da companhia que está escrevendo o comunicado de imprensa, o trabalho de uma companhia de relações públicas. Eles estão fazendo esse trabalho. Então, cada mensagem desinformado e cada profissional. O que nós sabemos hoje sobre a Madonna, por exemplo, que estava dançando e isso criou a inundação do Rio Grande do Sul. Mas, obviamente, que isso aí não foi feito por uma pessoa profissional. Nós não acreditamos que a publicidade tem sempre a responsabilidade de algumas coisas relacionadas a essa questão de espalhar a notícia errada sobre o clima. Muitas vezes elas podem ser bastante perigosas, mas para as organizações não governamentais e agências e o governo sempre tem que ficar de olho nesse tipo de informação. Existe um grande exemplo em relação a isso, onde uma marca nos Estados Unidos estava vendendo um tipo de chá e eles queriam fazer justiça social, queriam fazer publicidade desse jeito e eles contrataram um publicitário para ir para as diferentes populações locais e foi uma boa campanha publicitária. Eles conseguiram ajudar nas comunidades locais, mas ao mesmo tempo eles estavam trabalhando, o Edelman estava trabalhando com fabricantes que tinham refinarias e que eram poluidoras. E com esses conflitos de interesse, nós muitas vezes temos relações públicas daquela empresa ajudando a construir uma imagem contrária do que eles estão buscando fazer. Então, realmente precisamos levar isso em consideração. E nós nos perguntamos em relação à questão do lucro, qualquer uma das informações que eles poderiam compartilhar. Infelizmente, existem 1.300 agências hoje em dia que trabalham com esse tipo de serviço e querem ajudar as pessoas a conseguir fazer essa mudança. E é isso que nós temos nesse momento na indústria. Pessoas capazes em conseguir mudar essa desinformação da poluição atmosférica e climática. Mais cedo você falou um pouco sobre algumas informações da necessidade dos publicitários de promover mais transparências nas plataformas. O que exatamente é essa transparência e por que ela é tão importante nessa discussão? Os nossos analistas de dados têm várias experiências e como que nós podemos nos inspirar com eles? Existe uma regulação para conseguir ajudar com isso? Transparência é crucial para os publicitários entenderem onde os seus dólares estão sendo investidos. Muitas vezes, eles precisam ter visibilidade. Se eles não tiverem publicidade, pode ser que o seu conteúdo não chegue nas pessoas corretas. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam garantir que as suas publicidades cheguem no público correto. E eles podem estar gastando muito dinheiro, mas a sua publicidade pode estar chegando nas pessoas erradas. Então, nós precisamos tentar entender essa mensagem geral para saber como que a sua notícia está sendo espalhada. Nós realmente lutamos para isso e queremos que haja essa regulamentação para haver uma responsabilização para os trabalhadores e para outros tipos de indústrias que nos ajudem a ter essas regulações de uma forma mais transparente. Também lutamos para que eles trabalhem de uma forma mais transparente, quais são os tipos de trabalho que eles estão fazendo, qual é a informação que eles estão compartilhando, se há alguma desinformação no que está sendo
compartilhado. Então, sabemos que há como entregar essa visibilidade dos dados e saber exatamente quem é que nós estamos fazendo negócio e quem são as pessoas que estão consumindo os nossos conteúdos. Harriet, e nessa parte do Conscious Network, você falou de diferentes agências que ajudam a fazer a gestão dessas publicidades e como que o mercado tem recebido esses guias em relação a como fazer isso e como podemos ajudar as pessoas a adotar esse critério e ter sucesso nas suas campanhas. Eu estou perguntando isso porque no Brasil nós temos vários desafios, até quando nós estamos lidando com o governo. O governo do Brasil pode, por exemplo, decidir alguma coisa e é difícil de fazê-lo adotar alguma prática. Profissionais que estão envolvidos em campanhas publicitárias acreditam que adotar esse tipo de critério pode ter uma redução do seu sucesso na sua estratégia. Então, como que os publicitários podem ser convencidos e como que nós podemos mostrar para eles que se eles não fizeram parte da solução, eles vão fazer parte do problema? Ótima pergunta. Bom, a nossa rede Conscious Advertising Network tem pensado bastante sobre respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade e também a uma publicidade para todos. Temos 190 membros, alguns são globais, e eles consistem das maiores agências, das maiores marcas e ajudam bastante na nossa publicidade. Então, isso é gigante. E isso não é um movimento isolado, isso realmente é um movimento central de mainstream, e nós falamos bastante sobre a importância dos tradutores para conseguir traduzir as informações de um setor para o outro e localizar as informações, e isso precisa ser feito de uma forma apropriada. Se os publicitários entenderem isso, entenderem sua cadeia de valor, eles vão conseguir diminuir a questão dos resíduos e também conseguir ter cada vez mais consciência de que tudo que eles estão fazendo não é só para os seus consumidores, mas para todo o planeta. Então, é apenas uma gestão de rede e nós criamos guias para as pessoas entenderem quais são esses princípios, quais são a missão, visão, valores da nossa rede e traduzimos isso para os publicitários, para eles poderem entender quais são os passos que eles precisam tomar para conseguir fazer isso dentro da sua indústria. E esse tipo de guia é um guia simples para ajudar a falar a língua dos setores que precisam ser mudados, e nós precisamos apresentar isso o mais rápido possível. E a razão pela qual nós temos uma mídia tão presente é que as pessoas realmente tomam responsabilidade pelo que elas estão fazendo e elas garantem que seus publicitários, suas publicidades realmente consigam ser entregues para as pessoas corretas e da forma correta, sem chegar a pessoas contrárias do negócio delas. Então, essencialmente, quando nós fazemos isso, não é apenas uma questão de que nós ouvimos várias vezes que o ambiente é muito importante e que precisamos lutar por ele, mas tem que fazer sentido na cabeça das pessoas. E eu acho que nos últimos anos nós temos sempre falado que precisamos de regulamentações. Os nossos membros têm dito que eles não conseguem a transparência e a inovação que eles gostariam. Existe um movimento cada vez mais crescente em relação a isso. Temos grupos no Reino Unido que estão lutando por melhores regras e saber melhor onde essas publicidades estão indo para fazer um cheque duplo em relação ao que está sendo feito com esse tipo de notícia, para que os publicitários realmente consigam acessar e nos ajudar com isso. Charlotte, nas Nações Unidas, em relação à integridade
de informações, você é uma conselheira sênior em relação a isso. E um papel importante é dado para o governo e a sociedade. O que devemos demandar dos governos e legisladores e para publicitários e networks? Você entende essa situação que eu mencionei anteriormente, que é muito difícil guiar os governos para adotar soluções específicas no Brasil? E o que podemos esperar das Nações Unidas? E como que as Nações Unidas podem nos ajudar com isso? Bom, eu acho, primeiramente, como que nós podemos ajudar seria basicamente com o que nós já fizemos, reconhecendo que esse é um elemento chave da nossa integridade da informação e, especificamente com os nossos princípios globais, eu acho que você mencionou que a coalizão, para nós, realmente isso é chave. Eu não sou uma grande especialista em publicidade, mas esse é um elemento que nós não estamos focados, mas o que nós podemos ajudar é destacar o potencial de danos que podem ser feitos globalmente por conta de publicidades falsas e desse ecossistema e por conta dessa cadeia de valores. Então, acho que temos coalizões com a sociedade civil que pode nos ajudar com isso, a espalhar a palavra, espalhar um pouco sobre essa diplomacia, essa mudança de valores, para poder conectar ambos e conseguir destacar não apenas os danos, mas como a Harriet e outros já mencionaram anteriormente, o fato de que isso não é apenas a coisa certa a ser feita realmente, mas também é a mais lucrativa, porque eu acredito que esses dois lados são muito poderosos e precisamos trazer isso à tona. Em relação ao clima, há algo que eu gostaria de destacar, que está relacionado ao trabalho do Dalton, e além de ter esses guias que foram lançados no ano passado, nós também tivemos um banimento do tipo de publicidade relacionado a materiais fósseis e grandes empresas, tech companies, empresas de tecnologia que são big techs, e nós estamos banindo esse tipo de publicidade para não ter clientes da indústria fóssil. Então, acredito que é a primeira vez que o secretário-geral tem feito isso, e isso reflete o seu compromisso, tanto da integridade da informação e também um reconhecimento dessa mudança climática e também o tamanho desse problema e o quanto que esses players podem diminuir a nossa ação, e por isso que nós precisamos combater esse tipo de publicidade, fazer uma obstrução realmente das suas publicidades. Então, é isso que nós temos feito nas Nações Unidas, e eu realmente acredito que isso pode ajudar na indústria. E é assim que nós vemos o nosso papel, como eu mencionei, é um esforço coletivo e todos nós temos uma voz. Talvez, então, você pode nos falar um pouco mais como que o PR First pode nos ajudar a fazer essa mudança com essas extrativas, como que a sociedade civil e as suas organizações podem responder a essa situação e como que isso pode também identificar essas informações e a indústria publicitária pode criar esses aliados e criar um ecossistema mais integrado. O mais importante a pensar em relação a essas empresas é que as empresas de combustíveis fósseis, elas têm o impacto dos seus produtos e eles têm planos para várias coisas em relação a mentir sobre a mudança climática. E eu acho que esse entendimento é algo que precisa estar no centro da estratégia da sociedade civil. É muito difícil explicar isso. É uma ideia simples, mas é muito difícil ter pessoas embarcando, entendendo o escopo da crise ambiental e escolhendo seguir esse caminho. Eles não podem pensar, eles conhecem o seu produto, eles sabem que isso é uma mentira. Não. Como que nós podemos pensar em todos esses problemas de custos e de lucro? Eles têm uma grande mensagem a passar e o greenwashing funciona. O greenwashing, ele existe.
E o que nós podemos fazer em relação a isso, primeiro, encorajar as marcas a não aceitar esse tipo de publicidade. E o State Farm é um dos grandes publicitários dos Estados Unidos. E eles tiveram a oportunidade de comprar uma publicidade durante um football game, que é o grande futebol americano, e eles cancelaram a publicidade, que era milionária, bilionária, em termos de dólares que eles poderiam ganhar, mas mesmo assim eles resolveram seguir esse caminho. Nós precisamos que essas empresas reconheçam que isso é um conflito de interesse e que se eles estão trabalhando com agências que estão ajudando a queimar os lares, os seus clientes estão do lado errado, não podemos trabalhar juntos. Em segundo lugar, eu encorajo as pessoas a que escutem, a que ouçam como os CEOs, quando os CEOs fazem as decisões, dá errado, porque eles querem fazer dinheiro. Acho que há muitas pessoas jovens na indústria publicitária que reconhecem que isso é um negócio, é uma questão difícil, são as pessoas que fazem os TikToks, que fazem as tendências, que desenvolvem as tendências. É pessoal para eles, que eles se comunicam online para a indústria publicitária. E acho que precisamos de responsabilização também. Isso tem a ver com um melhor jeito de medir o que está acontecendo, os objetivos net zero. Precisamos também de responsabilização no contexto de ações legais que estão agora em processo, porque essas agências são as que estão escrevendo as mentiras e não as companhias de petróleo. Eu estava pensando que talvez poderíamos fazer considerações finais por 2 minutos e logo abrir a perguntas. Porém, gostaria de fazer uma pergunta a Didi, mais uma pergunta. Eu acho que outra questão central para o debate é a concentração de serviços publicitários, especialmente programáticos. Eu acho que numa até como é ruim esse cenário, como é perigoso e quais possibilidades existem para lidar com essa questão. Nós falamos sobre como os publicitários não têm controle dos seus orçamentos publicitários, como os publicadores não têm conteúdo editorial, o controle editorial sobre as suas publicidades. E outra coisa que eu mencionei antes é que o intermediário nesse ecossistema tem criado uma indústria de dois lados. Eles têm a mesma companhia que está trabalhando e que também está trabalhando com quem publica. Então, há um monopólio dentro da indústria. Muitas vezes nós abogamos por concorrência, porque não podemos deixar que esses monopólios aconteçam e controlem o ecossistema e a cadeia de suministro, porque, na última instância, serão eles que determinem como a desinformação é monetizada. Já vimos vários países que implementam essas propostas de concorrência, nos Estados Unidos, na Índia, no Reino Unido, e é realmente para o benefício dos publicitários e dos consumidores, das pequenas empresas, para os jornalistas, para criar mercados mais saudáveis, nos quais temos mais transparência, mais jogadores, mais atores no ecossistema, e realmente podemos trazer isso ao ecossistema de publicidade. Vamos começar com Charlotte. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. A integridade da informação não é possível sem mídia pluralista, independente. Isso significa a viabilidade da prensa, significa muitas coisas sobre as limitações financeiras das entidades, dos meios de comunicação,
mas gostaria de falar que nos princípios globais, primeiro, a mídia pluralista independente é um dos princípios, mas uma das recomendações que nós fazemos a publicitários é que quando eles fazem essa avaliação, eles precisam priorizar a mídia de interesse público e que não é financiar, apenas não financiar desinformação, senão que eles precisam ser ativos também. Eles precisam permitir o acesso à informação e a ideias e a informação de todo tipo. Acho que é uma situação de ganha-ganha. Meu último comentário é que nós precisamos entender quem se beneficia quando as pessoas mentem sobre a mudança climática, que são aqueles que poluem o meio ambiente, responsáveis pelas mudanças climáticas, companhias de plásticos, mas ao centro estão realmente as companhias dos combustíveis fósseis, que são responsáveis pelos problemas, mais responsáveis pela desinformação. E acho que se nós trabalhamos para fazer que eles fiquem isolados dentro do ecossistema, nas companhias e as instituições de todo tipo, será um caminho muito mais claro para chegar a uma maior clareza da informação. Gostaria de acrescentar 2 pontos. O primeiro é sobre os publicitários fazendo investimentos em jornalismo de qualidade, uma mídia que fale para todos. Quando há benefício mútuo, é importante. Os publicitários são os clientes das plataformas mais importantes. Eles estão ali por conta dos publicitários. Então, se eles não estão felizes com o serviço que eles estão obtendo das plataformas, se eles não estarão com o regulamento de transparência, onde que eles estão aparecendo, do lado de quê, todas essas marcas que têm feito tanto trabalho na mitigação do clima e dos impactos, e que suas publicidades fiquem do lado disso, não será positivo. Então, achar áreas de benefício mútuo e construir esse tipo de alianças aí seria interessante. Precisamos falar sobre conteúdo e greenwashing. Há oportunidades aí para que os publicitários utilizem as suas ferramentas de comunicação para ajudar a todos os que se encontram aqui nessa sala, para que nossas mensagens sejam disseminadas de melhor maneira. Mais 2 minutos para fazer suas considerações finais. Sim, uma coisa que eu gostaria de falar mais uma vez é que a desinformação adia a ação climática e quando monetiza, deixa que a desinformação floresça. Acho que os publicitários deveriam tomar decisões baseadas em fatos, em transparência. Então, acho que precisamos mais educação e ciência sobre como a indústria funciona e maior opacidade, não, maior transparência nesse ecossistema e as questões dentro da cadeia de suministro. Acho que nós vimos propostas de políticas em muitos países e esperamos continuar a ver mais no futuro. Vou passar ao português. Talvez as pessoas façam perguntas em português. Aqui. Olá. Meu nome é Iná, eu trabalho no Internet Lab. Eu queria fazer uma pergunta sobre propaganda feita pelo governo. A gente sabe que o governo no Brasil é um ator bem importante no circuito de propaganda das redes sociais. E aí isso me deixa um pouco conflituada, porque de um lado a gente sabe que o governo precisa estar onde as pessoas estão, e por outro, acaba que o governo bota dinheiro nesse sistema super opaco e pouco transparente
de publicidade. Queria saber se vocês têm uma opinião sobre isso e se no país de vocês isso também é uma realidade. Obrigada. Hello, my name is Guilherme. Meu nome é Guilherme, vou fazer a minha pergunta em inglês, já que a maioria dos panelistas falam inglês. É sobre a responsabilização das plataformas de conteúdo ilegal nas publicidades que eles disseminam nas suas redes. A Corte Suprema Brasileira questiona os juízes nos direitos internacionais e cria uma sorte de imunidade para as plataformas. Diz basicamente que elas não são responsabilizadas. E nessa sentença, entre outras coisas, eles defendiam que as plataformas deveriam ser responsáveis quando o conteúdo que elas disseminam é conteúdo de publicidade, porque há dinheiro, que elas são parceiras. E então que seria uma estrita responsabilização, que não devem esperar a uma ordem judicial. Essa posição tem sido criticada pelas plataformas como sendo uma ameaça existencial para esse modelo de negócios. Minha pergunta é: quão exagerada é essa crítica e como vocês veem esse argumento? Vou começar com o ponto sobre as plataformas. É muito possível mudar o modelo de negócios da plataforma. Isso está acontecendo na União Europeia e no Reino Unido, onde Meta tem mudado seu modelo de negócios de ser baseado em publicidade a ser baseado em membresia. Em membros. Eu entendo que em algumas partes, particularmente no Brasil remoto, onde as plataformas são essencialmente de infraestrutura de internet, parece ser preocupante, mas também perguntaria que todos leiam o guia e as táticas que são utilizadas, os tipos de narrativas que são criadas para criar incerteza e risco, e que precisam ser interrogadas. Precisamos pensar sobre isso. Há muito mais que as plataformas podem fazer. É muito novo enquanto a regulação e precisa ter responsabilidade social. Eles não levam em consideração o grande impacto que elas têm. Estamos vendo na UE um novo conceito que faz com que o escopo do que as plataformas precisam avaliar seja mais amplo. E o ponto aqui, que era sobre o governo, eu adoraria que o Departamento de Publicidade do governo brasileiro fale conosco, porque nós gostaríamos de falar sobre a transparência na forma na qual eles colocam essa publicidade, questões de sustentabilidade e transparência, mas os governos fazem isso. É possível gastar dinheiro de publicitário de forma tal que faça promoção de integridade e não jogá-lo numa caixa negra, como alguns estão fazendo agora. Alguém quer responder? Sim, acho que há recomendações de transparência e não apenas de grandes marcas, mas estamos nesse ecossistema de desinformação onde cada instituição, cada organização faz
ou tem publicidade, gastam publicidade, tem dispensas com publicidades. É o que precisa fazer para ser relevantes. Mas isso, ou qualquer organização que esteja fazendo isso, pode até economizar dinheiro fazendo uma coisa diferente. E só para também responder em relação ao que vocês mencionaram anteriormente sobre plataformas, eu acho que estamos vendo problemas dentro das plataformas quando vemos conteúdos que são feitos com inteligência artificial, com conteúdo de baixa qualidade, mas eu acho que o problema da monetização desse conteúdo é um grande problema. Então, a cada $1 só temos vários tipos de problema em relação a essa qualidade do conteúdo, quando comparado com outros tipos de conteúdo. E isso também acaba gerando esse problema nas plataformas, e eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Eu acho que temos tempo só para mais uma pergunta. Uma pergunta curta e rápida. 2 perguntas curtas e rápidas. Ok. Obrigado pelo excelente painel, obrigado, Alberto, pela excelente condução. 2 perguntas rápidas. Uma é, imagino que vocês estejam acompanhando, na semana passada, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, lançou uma ideia inicial chamada Balanço Ético Global, que é um espelho do Global Stocktake, que foca na implementação das NDCs, mas olhando da perspectiva ética, tentando promover um debate global sobre a ética com relação às mudanças do clima. A carta do André Corrêa do Lago, presidente da COP, traz a ideia de mutirão de todos os países e todos os setores da sociedade trabalhando juntos no sentido do combate às mudanças do clima. Queria saber se, na opinião de vocês, o debate sobre a ética pode contribuir para transformar a indústria da comunicação, do advertise, do accountability, porque vocês trouxeram muito a ideia de transparência, de accountability, etc., mas queria saber a opinião de vocês sobre a questão da ética, se esse debate global sobre ética com relação a mudanças do clima pode contribuir para todas as transformações que vocês estão propondo, porque no fim do dia é sobre a ética nessa indústria. E também saber a experiência de vocês sobre COP. Então, se em países que recebem a COP, a conferência propriamente dita do clima, se isso contribui ou não para as mudanças nessa indústria da comunicação, se tem alguma referência ou se não tem nada a ver, uma coisa é totalmente diferente da outra. Obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu vou falar em inglês. So I'm Vladimir Cortés. Eu sou Vladimir Cortés, eu faço parte de uma ação climática e eu tenho uma reflexão, uma pergunta para fazer. E isso vai em relação a como que nós podemos criar essa lente para seguir adiante em um contexto onde nós vemos Big Techs recebendo vários tipos de situações onde eles desmantelam iniciativas como os planos globais para garantir a segurança digital. Nós vimos bastante problemas de governos que estão tentando retrair políticas em relação à transparência e também temos visto essa grande colaboração entre os governos e o Big Tech. E isso é algo que eu acho que eles instalam esse medo, tentam paralisar as pessoas, mesmo quando nós estamos tentando fazer algo, uma solidariedade dentro de uma rede. Nós vemos um grande poder dos governos e das Big Techs tentando basicamente reduzir esse espaço em tentar fazer algo diferente. Então, queria saber qual que é esse contexto que nós queremos seguir adiante. Acho que a pergunta ética é muito importante. As companhias de petróleo têm declarado que elas planejam
queimar mais carvão e combustível que o planeta pode eh, eh, pode ter. Eles têm admitido que eles vão fazer isso, que vão destruir o planeta. Se nós não trabalharmos com companhias de petróleo, então precisaremos trabalhar com outras companhias de plástico ou outras. Se você trabalha com companhias de petróleo, com quem você não vai trabalhar? Aí você está abrindo a porta para trabalhar com qualquer um. Acho que isso é essencial com qualquer empresa. E as empresas que estão saindo das metas, o incentivo não vem do governo, vem do planeta. O planeta está aquecendo. Isso tem um efeito em nós, nas pessoas nessa sala. E as companhias que não estão cumprindo com as suas metas vão sofrer no futuro. E acho que precisamos continuar a apontar que em 2019 tivemos a marcha mais importante, uma mobilização climática mais importante no mundo. E o presidente era o Trump nesse momento. Quando os governos não atuam em mudanças climáticas, a sociedade civil, o interesse da sociedade civil aumenta e haverá outro momento onde a sociedade civil vai se unir para fazer esse trabalho. E aquelas empresas, precisamos voltar a esse ponto. Os fundamentais desse problema não mudaram. E é isso que precisa ser o impulsor dessa coordenação. Eu vou respirar um pouquinho. Há muitas perguntas. Temos a questão da ética. As companhias se importam com o dinheiro, mas também estão feitas pelas pessoas que se importam com outras coisas. É muito frustrante querer fazer a mudança acontecer e eu utilizo esses argumentos de dinheiro deliberadamente porque é desse jeito que nós falamos com as pessoas. Mas todos os que trabalham nessas organizações são como você ou eu. E a parte de processos, esse desejo de chegar a todo mundo com publicidade, que é a parte inclusiva, fazer isso de forma efetiva e de forma segura, porque a esse ponto as companhias estão feitas de pessoas e isso não vai embora. As pessoas ainda fazem as mesmas perguntas, as questões ainda são importantes para essas marcas e não apenas pelo dinheiro, mas também por questões humanas. Então, essa conversa não vai embora. Não vai embora porque existam processos judiciais. E os consumidores se importam. Então, não se preocupem. Eu acho que a sua pergunta sobre regulação e processos judiciais, eu posso falar dos Estados Unidos. Acho que os formuladores de políticas nos Estados Unidos estão começando a entender o dano da publicidade desse tipo. Isso tem feito com que os danos sejam mais tangíveis. O ano passado houve um processo contra a Google por parte do governo e legislação. Na semana passada foi reintroduzida para prevenir conflitos de interesse na indústria AdTech. Precisam entender os danos potenciais para companhias pequenas, porque a tech está tomando conta. Então, a conversa, o diálogo começou e precisa continuar a acontecer para realmente mostrar o que está acontecendo nesse ecossistema AdTech, onde os populadores de políticas também estão tentando mostrar.
Ela fez o ponto que eu queria fazer sobre os indivíduos. Quando nós lançamos os princípios globais o ano passado, alguém perguntou ao secretário-geral como o senhor vai fazer com que as empresas se importem, não há responsabilização. E ele falou, essas companhias estão feitas de pessoas, e essas pessoas são pais, são cidadãos, são seres humanos. Eu sei que eles vão querer fazer a coisa certa e isso precisamos lembrar. As pessoas agem quando a situação é difícil. Eu vou falar um clichê agora. Recentemente, muitos de nós estamos nos lembrando das vozes da fala do Martin Luther King. Apenas quando está escuro você consegue ver as estrelas, ele falava. E é só agora que nós conseguimos ver as estrelas brilhando, e essas estrelas somos nós. Muito obrigada a todos. Duncan, Adichie, Harriet e Duncan. Parabéns pelo evento. E é isso aí. Obrigada a todos por entender meu inglês tão perfeito.